Olá, gente! Então a gente está mais uma vez aqui com o Momento de Acolher. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu comecei introduzindo na nossa primeira live sobre Mindfulness e ansiedade e que, se vocês bem lembram, eu falei da importância da aceitação, de a gente aceitar a ansiedade ao invés de ficar brigando com ela. E hoje eu vou explorar um pouquinho mais isso, sobre essa palavrinha aceitação. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta depois do programa ou durante a transmissão, vocês podem colocar aí nos comentários, no chat ao vivo, ou deixar nos comentários depois, que a gente pode responder, o Dr. Mamu vai estar respondendo para vocês, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é essa aceitação que o Mindfulness fala. Então, primeiro eu queria que vocês, até se vocês puderem deixar nos comentários, já aproveitando, o que venha na cabeça de vocês quando a gente fala aceitação, né? Qual ideia que vem? Porque muitas pessoas têm uma ideia um pouco equivocada do que é aceitação no Mindfulness. Então, acha que a aceitação é o mesmo, por exemplo, que resignação. Então, eu aceitar, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, sabe? Minha vida tá desse jeito mesmo e é assim que é. Aquela menina lá falou que eu tenho que aceitar que é assim e pronto, né? Como se fosse algo muito passivo. E, na verdade, a aceitação no Mindfulness, ela é o contrário disso e é sobre isso que eu vou vir aqui falar hoje para vocês. Então, voltando um pouquinho para a gente entender o que é a aceitação no Mindfulness, a gente tem que voltar um pouquinho para o conceito de Mindfulness, né? Que é eu estar presente nesse momento com uma intenção, com propósito e sem julgamentos, com curiosidade e gentileza. Mas eu só consigo estar presente nesse momento se eu estou aberto a isso, se eu aceito esse momento. Porque se não for isso, eu não consigo. Então, a aceitação em Mindfulness, né, tem até os especialistas em Mindfulness, falam que não existe Mindfulness sem aceitação radical daquele momento. E isso não significa, de forma alguma, uma aceitação passiva, ou é assim mesmo e eu tenho que aceitar. Por quê? Então, eu vou tentar dar alguns exemplos, né? Um exemplo bem legal que eu fiquei pensando no que trazer foi algo que me veio quando eu comecei a trabalhar aqui no hospital. Então, por exemplo, como que falar para um paciente que tem um câncer paliativo, né, não tem mais cura? Como trabalhar a aceitação com ele? Como que ele vai aceitar isso? E foi bem interessante que, ao mesmo tempo que a gente sabe o quanto que isso é difícil, a gente percebe o quê? Enquanto o paciente não aceita, para ele melhorar, ele vai ter que fazer o quê? A primeira coisa, ele tem que aceitar, né? Porque enquanto ele não aceitar, ele vai a gente fica, né? Quando a gente não aceita, então no caso dos pacientes, né? Porque eu que sempre fiz tudo certo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu não aceito estar assim. Eu acho que não consigo lidar com isso, não quero estar desse jeito. Então a gente fica de uma forma, a gente percebe que enquanto não há aceitação, na verdade a pessoa não consegue melhorar, né? Então um bom exemplo é a situação que a gente está vivendo de pandemia, já linkando um pouco com isso, né? Então muitas vezes eu vejo as pessoas muito estressadas, então do tipo, eu não aguento mais isso, eu não quero mais sair porque tem que sair com essa máscara e eu não consigo mais fazer nada direito. Então, enquanto a gente fica fazendo esse tipo de coisa, na verdade, a gente torna as coisas piores. Enquanto a gente não aceita que aquilo está dado, a gente vai tornando aquilo cada vez pior. Então, a aceitação em Mindfulness é exatamente isso, é eu ver onde eu estou e ver que é aquilo. Então, é doído. E a aceitação em Mindfulness, na maior parte das vezes, envolve algo muito difícil. É doído. Mas não tem como eu mudar aquilo, né? E pronto, é assim. E aí eu vou ter que saber como lidar melhor com isso. E por isso que não é algo passivo, porque a partir do momento que eu olho para aquela situação, eu falo, é isso, né? Então estamos em pandemia. Não tem como a gente mudar essa realidade, né? Ou, por exemplo, estou com uma doença grave,
terminei um relacionamento. É isso. Não tem como eu brigar com isso. Isso é doído. Mas se eu consigo aceitar, se eu falo, tá, então é isso que está acontecendo. O que eu posso fazer? Então isso gera movimento. Eu aceitar gera movimento para eu querer mudar. Se eu fico não aceitando, se eu fico, por que isso? Meu Deus, eu não acredito, eu não mudo. Então eu gosto muito de um paralelo que um professor de Mindfulness meu usa, que é do GPS. Então, qual que é a primeira coisa que o GPS faz quando a gente liga o GPS? Vocês podem pensar um pouquinho. Mas a primeira coisa que o GPS faz quando a gente liga ele é ver onde a gente está. E só depois que ele vê onde a gente está, é que ele consegue traçar a rota para a gente sair do lugar. Então, enquanto eu não enxergar onde eu estou e aceitar, eu não consigo ter um movimento para chegar no outro lugar de uma forma mais efetiva. E a aceitação é algo muito difícil, né? Então, vamos imaginar que o GPS não vê onde eu estou. Ah, eu quero que você esteja em Paris. Eu quero que você esteja lá. Eu não aceito que eu estou aqui no Brasil, em meio de pandemia, não quero. Eu estou em Paris. E aí eu fico fingindo que eu estou em Paris. Quando que eu vou sair do lugar? Nunca. Eu sempre vou ficar ali, naquilo. Porque eu não aceito o lugar que eu estou agora. E aí, quando eu aceito, eu consigo ver o melhor movimento para fazer. Então, é dessa aceitação que a gente fala no Mindfulness, né? É essa aceitação que gera o movimento. Se eu entro em contato com a minha realidade, aí sim eu consigo pensar no que vai ser melhor para eu fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: me dê coragem para saber o que eu posso mudar, paciência para as coisas que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir entre uma e outra. Então, a gente tem que focar, né, naquilo que a gente consegue fazer e mudar. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente tende a ficar remoendo coisas que não tem mais como a gente mudar. E é isso que é não aceitar. A partir do momento que eu aceito, que eu tenho a sabedoria de saber que aquilo não tem mais como mudar, eu consigo ter uma melhor ação para sair daquilo. E aí, claro, como sempre, para finalizar, a gente vai fazer uma prática de Mindfulness voltada para a questão da aceitação. Então, como sempre, a gente vai colocar numa postura digna, né? Uma postura que deixa a gente consciente daquele momento, deixando as costas retas, os braços em cima das pernas, ombros relaxados, fechando os olhos. Nos primeiros instantes dessa prática, notando o lugar que estamos, notando os sons, notando os sons conforme eles vão chegando aos ouvidos, sem buscar pelos sons, apenas notando o que já está aqui. Talvez você perceba algum som que te causa uma irritação, uma inquietude ou paz. Tentando apenas notar o que o som causa, sem querer brigar com o som. Tentando aceitar o som que tiver aqui agora. Trazendo curiosidade para o que ele gera de pensamentos, o que ele gera de sensações no corpo. Notando a mudança dos sons.
Talvez você note que os novos sons vão surgindo, outros vão cessando, alguns se modificam. Tentando notar as mudanças dos sons. E não tem por que brigar com as mudanças. Apenas notar elas. E agora, notando o corpo. Notando as sensações que vão surgindo no corpo. Temperatura. Respiração. Talvez note alguma sensação corporal mais intensa, alguma dor, alguma contração muscular, coceira. Se isso acontecer, tente apenas notar, sem responder automaticamente. Apenas note, fazendo o exercício de talvez acolher, aceitar essa dor, desconforto. Ver o que acontece ao fazer isso. Talvez a dor se intensifique. E aí você pode escolher se movimentar, aliviar. Talvez perceba que ao acolher, ela se transforma. Notando as mudanças que vão surgindo no corpo a cada momento. Talvez agora esteja percebendo outra sensação do que a que começou. Talvez tenha outra temperatura agora. Não é preciso brigar com a mudança. Apenas notar ela acontecendo. Notando agora os pensamentos. Talvez ao invés de pensamentos, venham várias imagens na mente, ou a sensação de que não tem pensamentos. Vá notando o que vai aparecendo na mente. Notando como os pensamentos mudam. Talvez bem rápido. Não tem por que brigar com os pensamentos mudando, apenas vá notando eles mudarem. Não é preciso controlar os pensamentos. Notando também os sentimentos. Talvez tenha percebido mudanças também nos sentimentos, do início ao fim dessa prática. Talvez já tenha experimentado paz, inquietação, dor. Tentando apenas notar essas mudanças. Todas elas são esperadas.
Não tem por que brigar com as mudanças. Vá apenas notando cada uma delas. Nos últimos instantes dessa prática, trazendo a atenção para a respiração, notando o ar entrando, percorrendo todo o caminho da inspiração. E o ar saindo, notando todo o caminho da expiração. E aos poucos, vá abrindo os olhos e percebendo a mudança do estado de estar parado, com olhos fechados, e começar a abrir os olhos e se preparar para a rotina. Certo, pessoal? Obrigada mais uma vez por vocês estarem participando e espero que vocês tenham uma ótima semana. Obrigada!